Olá, tudo bem? Em nome do prefeito Gilmar e do vice Agnaldão, cumprimento a todos que nos acompanham pela rede social e em nome do presidente Léo do Gás, cumprimento a todos que estão aqui no plenário. Meu nome é Felipe, estou como coordenador especial de orçamento e irei apresentar a audiência pública referente aos projetos de lei das diretrizes orçamentárias, número 110, projeto de lei do Plano Plurianual, número 112, e o projeto de lei do Orçamento Anual, número 114. Então, o que vem a ser essas peças de planejamento? O que vem a ser o PPA, a LDO e a LOA? O PPA nada mais é do que o Plano Plurianual. Ele é realizado a cada 4 anos, trata das ações que o município realizará durante os próximos anos, 2026 a 2029, é a peça macro do planejamento público. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, realizada anualmente, que estabelece os parâmetros para o orçamento a ser elaborado e executado. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, realizada anualmente, deve respeitar as ações estabelecidas no PPA e os parâmetros estabelecidos pela LDO. É a última peça do planejamento a ser elaborada. Então, são essas três peças orçamentárias que nós iremos apresentar na audiência pública. E aí a gente vai dividir aqui em três partes. Uma para falar sobre o PPA, a outra para a LDO e a outra parte para a LOA. Nós vamos explicar as especificações de cada uma, os valores que cada uma vai ter e também os indicadores que serão necessários os gestores ficar para aplicar esses percentuais. Né? Então, a audiência pública ela está regulamentada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101, Lei Complementar, e no seu artigo 48 nos diz que são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso ao público, os planos, que é o PPA, os orçamentos, que é a LOA, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, o que vem a ser essa audiência pública? Na verdade, é um instrumento de participação popular que possibilita ao cidadão a obtenção de informações e conhecimento das ações da administração pública, bem como a possibilidade de avaliar a conveniência, a oportunidade e a intensidade de suas ações. É, na verdade, uma forma de efetivação dos princípios do Estado democrático e de direito, pois o cidadão, ao interagir com a administração, estará exercendo o poder que lhe é inerente. Como havia dito, nós vamos aqui dividir essa audiência pública em três partes. Nós iremos começar aqui com o projeto de lei do Plano Plurianual, número 112, que é para o exercício de 2026 a 2029. Como havia dito, o PPA ele vai demonstrar as ações, as diretrizes, objetivos e as metas da prefeitura ou do município para 4 anos. E como é feito isso? Inicialmente, nós fizemos 2 audiências públicas, uma aqui no município de Governador Jorge Teixeira e outra no distrito de Colina Verde, onde nós fomos para buscar propostas da população e essas propostas foram encaminhadas para os gestores. Igualmente, nós também disponibilizamos uma consulta pública no site da prefeitura, em que nós colocamos algumas perguntas e essas perguntas que foram respondidas por quem acessou foram encaminhadas para os gestores também. Então, o gestor colheu informação tanto dessa consulta no site da prefeitura, como também nas audiências públicas. E essas informações serão úteis para que ele, no momento da elaboração do PPA, ele colocar na efetividade ali dele as demandas da população. Então, nós estaremos mostrando aqui a consulta que foi realizada no site da prefeitura. Entre elas estão essas perguntas, Como você avalia a transparência do governo municipal nas suas ações? Então, a maioria aqui disse que foi boa, que é boa a avaliação da transparência. Qual área você considera que deve ser priorizada na administração pública? Então, segundo essa consulta, 16 pessoas disseram que 43% considera que deve ser priorizada na administração a saúde e logo depois a infraestrutura.
Quais devem ser as prioridades para melhoria na infraestrutura em nossa cidade? Então, a maioria das pessoas disseram que deverá ser investimentos em drenagem e saneamento, né, como água e esgoto, e a segunda, mais votada, foi melhorias nas vias públicas, ruas e avenidas. Outra pergunta é: o município deve investir mais em tecnologia para facilitar a gestão pública? Então, 100% das pessoas disseram que sim. O que você considera mais urgente em relação às obras públicas no município? 56% disseram que deve ser melhoria das vias de acesso e trânsito, né? E a outra mais votada foi a construção da unidade básica de saúde. Próxima é: quais obras de mobilidade urbana são mais necessárias? A maioria das pessoas disseram que a ampliação de ruas e avenidas. E a próxima é a melhoria das calçadas, né? Outra pergunta: você considera importante a criação de área de lazer e espaços públicos? A maioria das pessoas disseram que sim, como parques e praças são essenciais. Outra: como você avalia a qualidade da coleta de lixo e limpeza urbana? A maioria das pessoas disseram que sim, que é boa a coleta de limpeza urbana no nosso município. O município deve investir mais em energia sustentável, como painéis solares e iluminação de LED? A maioria das pessoas disseram que sim, 75%. É fundamental esse investimento. Próxima. Quais são as principais atrações turísticas que você acredita que o município deveria promover? A maioria das pessoas disseram que são em parques e áreas naturais. Depois a outra foi festivais e eventos culturais. O que o município pode fazer para incentivar práticas agrícolas sustentáveis? A maioria das pessoas disseram que criar programas de educação ambiental para a população rural. Outra pergunta: quais ações o município deve tomar para melhorar a qualidade da educação básica? A maioria informou que deve investir mais em tecnologia educacionais. A segunda, valorizar e capacitar os profissionais. Você acha que a quantidade de vagas na educação infantil, como creches e pré-escolas, é suficiente em nosso município? A maioria das pessoas disseram que sim, 56%. Quais as modalidades esportivas o município deveria investir mais? Segundo as pessoas que responderam, futebol, com 10 votos, vôlei e vôlei de areia, com 5 votos, futsal 3 e basquete 3 votos. Já finalizando aqui a consulta pública. Qual deve ser a prioridade na educação da saúde? A maioria das pessoas disseram que deve melhorar o atendimento nos postos de saúde e contratação de mais profissionais. Como você avalia a estrutura das unidades da saúde, como postos, farmácias e secretaria? A maioria das pessoas disseram que são boas. Quais são os principais problemas enfrentados pelas famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município? Segundo aqui a resposta de quem respondeu a consulta, falta de moradia, né, foi a mais votada. Já finalizando a nossa consulta, o que deve ser priorizado na assistência a idosos e pessoas com deficiência? 56% disseram que criação de um centro de atendimento especializado. Você considera importante a criação de um programa de apoio a pequenos agricultores? 93% disseram que sim, para aumentar a produção local. Pois bem, todas essas informações foram coletadas e foram encaminhadas para os gestores, secretário, para que eles possam utilizar essas informações e quando for fazer os investimentos para os 4 anos, considerar essa demanda da população. Então, para que possa se gastar, tem que ter receita, tem que ter dinheiro. Né? Na nossa vida particular, tem que ser assim, e na prefeitura, no município, não é diferente. Então, é feita uma previsão de receita do PPA para 2026 a 2029. Esse levantamento da receita é considerado a série histórica do município, dos 5 anos anteriores a 2026, e também é considerado o crescimento, levando em consideração o PIB, e índices inflacionários, o IPCA, legislações e entre outros. Então, a previsão de receita para 2026, no PPA, o governador Jorge Teixeira ficou com 87 milhões, 2027 com 84, 2028, 92 milhões, 2029,
94 milhões. E aqui chega um dado muito importante, porque 2027 ficou menor que 2026. Isso se dá porque, segundo os gestores, em 2026 o município irá ter mais convênios e emendas parlamentares que 2027. Logo adiante a gente vai passar aqui vai mostrar um anexo das possibilidades de convênios e emendas para 2026 a 2029. Dado essa receita, é encaminhado para os gestores e aí é feita a fixação da despesa por secretarias ou por entidade para o ano de 2026 a 2029. Aqui, por exemplo, a gente pode ver que é separado por entidade. A entidade prefeitura exclui a Câmara Municipal e o Instituto. Então, para a prefeitura, 2026 ficou com cerca de 58 milhões. E aí é dividido por secretarias. 2027 ficou 56 milhões, 2028 62 milhões e 2029 62 milhões. Vou pegar aqui, por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação. Para o ano de 2026, foi previsto 22 milhões em 2026, 23 milhões em 2027, 25 milhões em 2028 e 27 milhões em 2029. E aqui estão os valores das demais secretarias. Olha só. Câmara Municipal, a previsão para 2026 é de 3 milhões e 143, 2027 3 milhões e 400, 2028 3 milhões e 2029 4 milhões. Vou pegar outro exemplo aqui, a saúde, o Fundo Municipal de Saúde, 12 milhões em 2026, 13 milhões em 2027, 14 milhões em 2028 e 14 milhões em 2029. Vai fazendo um total aqui logo abaixo, total geral de 87 milhões, 84 milhões, 92 e 94. Ou seja, está igual à previsão da receita. Logo a mais, nós apresentaremos aqui o quadro da previsão de convênios e emendas parlamentares que estão previstos para o exercício de 2026 a 2029 em Governador Jorge Teixeira. Por exemplo, o que a gente pode pegar nessa primeira linha, que a agricultura vai receber uma emenda estadual, isso é uma previsão, né, para aquisição de um trator no valor de R$400 mil em 2026. E segue os demais aqui, a demonstração de todas as secretarias. Que eu vou pegar um outro exemplo, que seria aqui a SEMAD. Deixa eu ver uma SEMAD aqui. Aí são a SEMAD, tem Semecelt, a Semecelt vai adquirir material para aquisição de bolas, redes, 50 mil está previsto para 2026, 50 mil para 2027. Então essa é a previsão de convênios e emendas de 2026 a 2029. Outra página aqui tem outras secretarias, a CEMOS, por exemplo. A CEMOS, vou pegar o exemplo aqui, que será uma emenda estadual, está previsto para pavimentação de ruas urbanas, R$1 milhão para fazer 1 quilômetro em 2026, 2027, 2028 e 2029. Finalizando aqui o PPA, nós iremos passar aqui para o projeto de Lei de Diretriz Orçamentária, número 110, para o exercício de 2026. Então, o que vem a ser essa LDO? Na verdade, a Lei de Diretriz Orçamentária compreenderá as metas e prioridades da administração pública, federal, estadual e municipal, estabelecerá as diretrizes da política fiscal e respectivas metas em consonância com a trajetória sustentável da dívida pública, orientará a elaboração da LOA e disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação de agências financeiras oficiais de fomento. Como a gente havia dito, a LDO ela é o elo que vai fazer entre o PPA e a LOA. Ela vai pegar as diretrizes que foram e as metas estabelecidas no PPA e vai ajudar na elaboração da LOA, né? Seguindo aqui parâmetros fiscais e como o outro é a sustentabilidade da nossa dívida pública da prefeitura. Não diferente do PPA, para a elaboração do PPA e da LOA, da LDO e da LOA, também foi feita uma consulta pública no site da prefeitura, onde foi
demonstrado, foi dada oportunidade para que as pessoas pudessem responder algumas perguntas do nosso site. Entre elas estão: você reside em que local, né? Então, a maioria das pessoas disseram que foi o governador Jorge Teixeira. Outra pergunta: na sua opinião, quais os 3 principais problemas da sua cidade ou distrito, né? A maioria das pessoas disseram que seria falta de asfalto, outra iluminação pública ruim, alagamentos e enxurradas. Outra pergunta: de forma geral, o que o governo municipal deve priorizar? Então, na consulta aqui, 17 pessoas disseram que a priorização deve ser saúde. A outra seria recuperação de ruas, outra emprego e renda, educação também teve bastante voto aqui como prioridade. De forma geral, o que não é prioridade no momento? Segundo a consulta, o pessoal disse que o turismo no momento não é prioridade, esporte também não seria uma prioridade e a cultura não seria prioridade, né? A LDO ela tem um diferencial, né? Porque ela tem algumas exigências que devem ser seguidas na elaboração da LDO, que vai dar suporte para a elaboração da LOA. Entre elas é dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas, né? Então nós podemos ver aqui que a receita prevista para 2025 está em 61 milhões e 2026 está em 66 milhões. Ou seja, houve um crescimento aí de 4 milhões e meio de um ano para o outro, né? Outra exigência da LDO é a forma de utilização do montante da reserva de contingência. O que seria essa reserva de contingência? Nada mais é do que o valor que é separado no orçamento para possíveis riscos e eventos fiscais imprevistos, como calamidade, queimadas, ponte que cai, uma pandemia. Então, com base na nossa legislação, é feito pelo menos o mínimo valor de 1% da receita corrente líquida. Nossa receita corrente líquida é uma previsão de 55 milhões. Então, 1% dele dá 552 milhões. O mínimo que a prefeitura deveria deixar para a reserva seria de 552 mil reais. Todavia, foi aplicado na LOA, ou deverá ser aplicado na LOA, um valor de 1 milhão e 715, perfazendo um total de 3,11. Ou seja, está acima do mínimo, né? Outra exigência da LDO seria dispor sobre alterações na legislação tributária. No artigo 41 do projeto de lei, nos diz que o Executivo Municipal, mediante autorização legal, poderá conceder ou ampliar benefício fiscal de natureza tributária, com vista a estimular o crescimento econômico, geração de emprego e renda. Outra exigência. O artigo 44 nos diz que o Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão, observada a lei complementar, o que alcança promover revisão ou aumento de remuneração, concessão de adicionais, revisão do plano de cargo e também admitir o pessoal aprovado em concurso público ou caráter temporário. Um anexo muito importante da LDO é a questão dos programas. E o que vai ser isso? Na verdade, o programa é um instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que decorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por um indicador estabelecido no PPA, visando a solução de um problema ou atendimento de uma necessidade ou a demanda da sociedade. Nesse anexo aqui a gente vai demonstrar os nomes dos programas que cada órgão tem. Por exemplo, no governo federal, a gente está acostumado com o programa de Bolsa Família, o PAX, o FIES. No município também não é diferente. Então, esses nomes de programas serão para resolver a problemática que cada órgão, cada secretaria tem. Por exemplo, aqui na Secretaria do Meio Ambiente, o programa é Meio Ambiente em Foco. Na agricultura, o nome do programa é Mais Agro no Campo. Na educação, Educação para Todos, Saúde, Saúde em Ação e assim por diante. Outro anexo importante da LDO é com relação às metas fiscais. Na verdade, metas fiscais é o que vai demonstrar para a gente o resultado fiscal. Na verdade, a gente até escuta de vez em quando na TV, quando diz que o governo federal não atingiu a meta, estourou a meta e tem que revisar a meta. Então, o governo federal também tem a sua meta, o estadual, e o municipal também não é diferente. O nosso resultado primário aqui ficou em menos 7 milhões.
O que seria esse resultado primário? Resultado primário é o saldo das receitas e despesa primária, excluído aqui os juros, que representa a economia fiscal que o governo se disporá a alcançar o esforço do gestor com o objetivo de amortizar a dívida pública. O que deve ser isso? Trazendo para o nosso dia a dia, imagina que você ganha 10 mil reais. Você deixa aplicado lá no banco e esse dinheiro vai gerar R$ 1.000. Então, ao todo, você tem 11 mil reais. Só que, dentro do mês de setembro, que você tem 11 mil reais, você vai pagar de despesa 17 mil reais. Ou seja, você está pagando muito mais do que aquilo que você arrecadou. No nosso exemplo, ao invés de a gente considerar os 11 mil, a gente vai excluir os juros, ficando com o saldo de 10. Então você tem 10 mil e vai pagar 17. Como isso acontece? De duas formas. Ou você tem saldo financeiro do mês anterior, ou você vai ter que pegar financiamento para pagar a despesa. Então o fato de estar o saldo negativo aqui não quer dizer que esteja ruim a situação. No nosso caso aqui, os 7 milhões e 400 é porque do que a prefeitura vai arrecadar e do que a prefeitura vai pagar, tem saldo financeiro do ano anterior, que vai pagar despesas como reza a pagar e vai ter também saldo em caixa. Outro anexo é o resultado nominal. Então, o nosso valor aqui ficou em menos 4 milhões. Já o resultado nominal, ele considera aqueles juros. E todo aquele cálculo que nós fizemos, ele considera também o saldo de juros, que está em conta, ficando um saldo a menor de 4 milhões negativo. Outro anexo é o anexo da dívida consolidada, que a dívida consolidada representa os empréstimos, financiamentos, precatórios, realização de operações de crédito, ficando no nosso estoque uma previsão na prefeitura de 3 milhões e 95 mil. A última parte é a parte que nós vamos falar sobre o projeto de lei do orçamento anual, que é a LOA, que é o projeto de lei número 114. A LOA nada mais é do que, de fato, o orçamento que será previsto para 2026. O que é a LOA? Segundo o artigo 165 da Constituição Federal, nos diz que é a lei orçamentária anual, não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluir na proibição a autorização para a abertura de créditos suplementares e a contratação de operação de crédito. Ou seja, a LOA tratará sobre receitas e despesas para o exercício de 2026. Então, a previsão da receita para 2026 ficou no valor de R$ 66 milhões, R$ 43.803,22. Logo, a despesa tem que ser no mesmo valor, 66 milhões. Para poder chegar nessa receita, também é feito um estudo com base em uma série histórica dos últimos 3 anos. Também se coloca a questão do PIB e indicadores como IPCA, entre outros. Todavia, o gestor, na execução do seu orçamento, ele fica restrito a alguns índices que são constitucionais, como aplicação na educação, na saúde, índice quanto ao gasto de pessoal, logo mais será demonstrado. Então, o primeiro índice que a gente vai demonstrar seria a aplicação na saúde, com relação ao recurso próprio. Então, daqueles 66 milhões, pega-se algumas receitas para fazer a base de cálculo. Então, nossa base de cálculo para aplicação na saúde do recurso próprio é 42 milhões. A aplicação mínima constitucional diz que o gestor deve aplicar pelo menos 6 milhões e 386 mil, para dar os 15%. No entanto, o gestor, na aplicação destinada na LOA, vai aplicar na saúde a previsão de 7 milhões e 153 mil, fazendo um total de 16,81. Ou seja, está aplicando a mais do que o mínimo constitucional. Com relação à educação também não é diferente. Existe um índice com relação ao recurso próprio. O índice dela, o mínimo, é 25%. Das receitas de 66 milhões, a gente pega as receitas que compõem essa base de cálculo, fazendo um total de 43 milhões. A aplicação mínima para se atingir os 25 é de 10 milhões. Todavia, a aplicação destinada na LOA, o gestor colocou 12 milhões e 890 mil, fazendo um total de 29,5, muito maior do que a aplicação mínima. Outro indicador na educação é com relação ao recurso do Fundeb. A receita do Fundeb está prevista para 10 milhões e 781 mil. Desse valor, ele deve aplicar no mínimo 70% com o profissional de educação básica.
fazendo um total de 7.546.000. No entanto, a aplicação destinada na LOA é de 70,050, fazendo um total de 7.600.000, acima do mínimo. Logo, a diferença é que a aplicação máxima de 30% era de 3.274.034. A aplicação destinada na LOA ficou de 3.178.000. Também está atingindo os índices. Um detalhe importante aqui é com relação à despesa de pessoal e encargos sociais. Para chegar a fazer esse cálculo, devemos levar em consideração a receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2 lá do inciso 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o valor da nossa receita corrente líquida, que vai ter como base, ficou em 55 milhões. Logo, o limite legal que a prefeitura poderá ou poderia gastar com pessoal não pode ultrapassar esse valor, seria de 54%, fazendo um valor de 29 milhões. Todavia, após fazer todos os lançamentos da despesa com o pessoal na LOA, o valor ficou de 53,29%, fazendo um total de 29.416.000, ou seja, também respeitou esse limite. A Câmara Municipal, o limite legal é de 3.312.000, que é o total de 6%. A despesa na LOA da Câmara ficou em um valor de 1.850.000. Ficou abaixo também, representando 3,35%. E após fazer todo esse levantamento da LOA, verificar esses indicadores, ficou distribuído o orçamento para cada entidade e órgão dos 63 milhões, ficou dividido nesse quadro aí. Por exemplo, a Câmara ficou previsto em receber 3.143.000. O Gabinete, 1.120.000. A SEMAD, 12 milhões. A Secretaria de Educação, 19. Fazenda, 3 milhões. Secretaria de Obras e Serviços, 2 milhões. E assim por diante. A Saúde, a Secretaria ficou com 1.737.000. O Fundo Municipal da Saúde, 8.600.000. Secretaria de Assistência Social, que é o fundo, ficou com 518, mais a Secretaria com 1.801.000, e o Instituto de Previdência ficou com o valor de 9.600.000. Então, somando todos esses órgãos e entidades, deu um total de R$ 66.043.803,22, que é o total da LOA de 2026. Lembrando que isso aqui são dados de previsão, pode vir a receber a mais, como também pode vir a receber a menos. Então, depois que é feita toda essa questão do PPA, da LDO e da LOA, o Executivo faz a elaboração desses projetos, encaminha-se para o Legislativo para fazer a discussão e votação, volta para o Executivo para executar o orçamento e o Legislativo vai fazer o controle sobre todas essas peças orçamentárias, através do controle interno dele e com apoio do controle externo, que é o Tribunal de Contas. Então a gente vê aqui nesse quadro o ciclo orçamentário. Vemos aqui o quanto é importante a questão do Legislativo, uma vez que ele vai discutir e votar e vai fazer o controle de toda essa questão orçamentária. Logo, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio dos representantes eleitos ou diretamente. Nesse caso, quem vai fazer tudo isso, discutir, aprovar e controlar, são os representantes do povo, ou seja, o poder legislativo. No mais, a gente encerra por aqui a nossa audiência pública. O prefeito Gilmar e o vice Aguinaldão, juntamente com o presidente da Câmara, Léo, deu todo o apoio para a gente fazer essa audiência pública. Também se coloca à disposição de qualquer dúvida que tenha desses números, que eu sei que é bastante. E a gente se coloca também à disposição para te dirimir qualquer dúvida ali na prefeitura. Trabalhamos na coordenadoria de planejamento. E no mais, muito obrigado.